movimento pela reforma psiquiátrica brasileira teve início na década de 1970 e chega a 2023 com conquistas e desafios. Reforma psiquiátrica, luta antimanicomial e a Política Nacional de Saúde Mental. É sobre isso que converso agora com o psicólogo e professor da Universidade de Brasília, Pedro Costa. Pedro, bem-vindo ao Cidadania, obrigado pela sua presença e participação em nosso programa. Eu que agradeço pelo espaço e parabenizo pela oportunidade também de debatermos temas tão importantes para a nossa sociedade. Então, vamos começar contando um pouco sobre a história desse movimento pela reforma psiquiátrica brasileira, né? Eu comentei aqui que começou na década de 70, mas queria que você falasse um pouco das origens, né? O que desencadeou esse movimento, quais as bases conceituais e quando, né, exatamente, e por que surge esse movimento pela reforma psiquiátrica brasileira. Bom, como você muito bem coloca, a gente pode localizar esse movimento especificamente, né, que antes mesmo de ser uma luta pela reforma psiquiátrica, se colocou contra as formas tradicionais de supostamente entender o que era a loucura, mas entender então, por isso que supostamente de uma maneira mistificada, com intuitos de aprisionamento, de segregação e de violação, e que tem a reforma psiquiátrica como uma de suas várias conquistas, alguns de seus vários resultados. Então ele, antes de tudo, um movimento por uma outra forma de entendimento, aquilo que a gente veio a denominar e entender por loucura, mas de maneira geral o que a gente caracteriza por saúde mental. Então um movimento para uma nova forma de se entender saúde mental, uma forma que seja condizente com o que de fato é a saúde mental, como as pessoas se produzem na realidade e, portanto, como elas devem ser tratadas em casos em que haja necessidade de algum tipo de assistência e de cuidado na própria saúde mental. Então, é, antes de tudo, um movimento contra a lógica manicomial, contra os manicômios não só como instituições, mas como uma lógica que está presente no nosso chão histórico, no nosso solo histórico e que, de certa forma, perpetua, reproduz toda essa perspectiva de segregação, de violência, sob roupagens de cuidado, de tratamento historicamente. Então, são mecanismos de segregação daquilo que eu falo que são as próprias contradições que a nossa sociedade produz ou que as produzem, né? Como, por exemplo, a desigualdade social, o racismo, o machismo, sexismo, LGBTQI+, fobia. Quando a gente vai ver quem estava depositado historicamente nos manicômios, são aquelas pessoas que, nas suas próprias condições, nas suas próprias existências, questionam uma norma que é uma norma de violência, de uma produção de vida desumanizada. Então, a luta pela reforma psiquiátrica é, antes de tudo, uma luta contra o manicômio enquanto sociedade, contra o manicômio enquanto uma lógica asilar manicomial. E como você muito bem coloca, por mais que a gente possa localizá-lo na década de 70, e isso também não é um acaso, o que estava acontecendo na década de 70? Uma efervescência política. A gente tinha a luta contra o regime ditatorial, pela reabertura democrática, o movimento estudantil ganhando força mais uma vez, o movimento pela anistia. A gente tem no final da década de 70, que coincide o movimento pela reforma sanitária brasileira, o movimento sanitário de modo geral, o novo sindicalismo. Então a gente tinha todo um contexto aí de ebulição e de efervescência política que se expressa também, não apenas na psiquiatria, mas no campo da saúde como um todo, sendo a luta antimanicomial, o movimento antimanicomial que, de novo, resulta na reforma psiquiátrica, mas não é apenas ela, uma de suas frações. E nesse contexto de efervescência, de ebulição política, tem uma de suas frentes na luta antimanicomial, que por sua vez resulta na reforma psiquiátrica. Só para a gente também não cair numa história de que foram pessoas que irromperam contra os manicômios na década de 70, foram também, elas são importantíssimas. Teve esse movimento, de fato, né? Na verdade, ele começa, inclusive, a partir de uma vivência de profissionais de saúde, inclusive que faziam parte do Ministério da Saúde e que, em visitas a esses manicômios, que seria um lugar onde deveriam estar sendo tratadas as pessoas, perceberam situações como essas que você traz aqui, né? Situação de violência, situação de aprisionamento, castigos, choques elétricos. A base desse tipo de tratamento partia da ideia de que a loucura era uma questão moral? Não só moral, né? E aí acho que antes até mesmo de te responder, é importante a gente
limpar esse terreno, né, que manicômio não é tratamento. A despeito do que ele se coloca, quem está sendo tratado ali não é a pessoa que está ali dentro. Deixa eu fazer uma pergunta, sociedade para que ela se permaneça. Uma pergunta conceitual aqui. Eu vou pular um pouco o roteiro da entrevista. Você falou em tratamento. Cuidado e tratamento, quando a gente fala de saúde mental, são conceitos convergentes ou cuidado e tratamento são ideias divergentes? Sim. Não, eles convergem, só que pensar cuidado é pensar de uma maneira mais abrangente, mais ampla, que inclusive agrega prevenção, promoção social, de saúde e também diversas outras modalidades de tratamento. Então, cuidado nesse sentido é muito mais abrangente e é amplo, assim, citando uma teórica que eu gosto bastante, militante, pesquisadora Raquel Passo, o cuidado é, antes de tudo, uma necessidade ontológica do ser humano, né? E que se expressa no campo da saúde mental de várias formas. Olha que interessante, eu gosto muito de um provérbio africano que fala o seguinte: para a gente cuidar, educar uma criança, a gente precisa de toda uma aldeia. Né? E aí, dialogando até com a sua pergunta, anteriormente ao conceito de cuidado, é importante a gente conceituar o que é saúde mental. Para mim, saúde mental é produção de vida. Como a gente se produz? Onde? De que forma? Logo, se ela é produção de vida, a gente não pode alocar as formas de cuidado que são sociais, coletivas, apenas no campo da saúde mental, muito menos legá-las à psiquiatria, à psicologia, ao campo psi, como se fosse uma propriedade privada dele, sendo que é coletivo, então, é social. Nesse caso, você diz que dentro dessas melhorias de formas de tratamento humanizadas, de cuidado, que realmente tem o objetivo de trazer de volta a saúde mental, reinserir na sociedade as pessoas que estão com transtornos mentais, com as dificuldades, que acabam buscando o tratamento ou sendo encaminhados para o tratamento, elas teriam uma lógica diferente, então, de cuidado. Sim. Essa mudança de uma forma de tratamento que parte de uma lógica de violência e de segregação para uma lógica de cuidado, de reinserir, de trazer, inclusive, as pessoas, dar o tratamento em liberdade como uma das bases. Quando é que isso começa e da onde vem essa influência? Você citou agora uma teórica. Isso parte também de outros profissionais que começaram com isso ali pela década de 60. Que pessoas foram essas que inspiraram esse movimento no Brasil? A gente pode até mesmo antes da década de 60, 70, entender nesse movimento, naquilo que você aponta, dos seus precedentes, dos seus primórdios, a gente poderia elencar inúmeros indivíduos críticos, perspectivas críticas no próprio campo da psiquiatria, da psicologia. Citei, que inclusive não estão neles, né? Citei aqui o exemplo de Lima Barreto. Sim. Menciono para quem tiver interesse os seus livros Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos e Diário do Hospício, na qual ele tem uma crítica ali pela via da literatura. Poderia também mencionar a Carolina de Jesus, que na sua vasta produção literária, mas sobretudo Quarto do Despejo, vai mencionar ali, né, perspectivas de cuidado, de tratamento, que, de novo, que não estão nos moldes tradicionais. Mas dentro da própria psiquiatria podemos mencionar doutora Anísio da Silveira, que tenta um movimento de fato de questionar os ditames tradicionais do manicômio, da psiquiatria. Podemos mencionar pessoas e movimentos de outras realidades, mas que influenciam na realidade brasileira. Um grande exemplo, por mais que não seja tão mencionado quanto deveria, mas que é extremamente influente, é a perspectiva da psiquiatria anticolonial de Frantz Fanon, na Argélia, em África, o movimento da psiquiatria democrática na Itália, que tem como principais nomes, né, Franco e Franca Basaglia. Também posso mencionar o movimento da antipsiquiatria, que se desenvolve sobretudo na Inglaterra, que tem nomes como David Cooper, dentre outros, que ganham uma atração histórica, sobretudo, já existiam nos seus primórdios, mas sobretudo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, onde se teve o clique de que, os manicômios estão muito parecidos com os campos de concentração. Acho que a gente está errando em bastante coisa aqui. E aí a liberdade emerge nesse sentido, entendendo saúde mental como produção de vida, como algo constitutivo de qualquer processo de cuidado. Existe uma relação clara aí, pela sua fala, por todo esse histórico, entre a psiquiatria, o cuidado com a saúde mental,
vendo por uma perspectiva mais, inclusive, mais multiprofissional, né, mais multidisciplinar, com uma ligação política também. E, de fato, no caso brasileiro da reforma psiquiátrica, tem um viés político bem demarcado, um grupo de profissionais que começa ali na década de 70 a questionar a forma como estava sendo tratada a saúde mental brasileira. Eles acabam sendo, inclusive, demitidos do Ministério da Saúde, e daí vem com todo esse movimento. A gente vai avançar um pouco aqui no tempo até que a gente chega em 2001, quando é aprovada a Lei 10.216, considerada a lei antimanicomial ou a lei da reforma psiquiátrica brasileira. Que conquistas essa lei, que hoje está com mais de 20 anos, a implementação dela completando 20 anos em 2023, quais são as conquistas dessa legislação, na sua opinião? Como é que você enxerga hoje, né, passados 20 anos, a atualidade dessa lei? Olha, antes de tudo, ela é uma conquista, né? Ela já é um resultado desse percurso, dessa luta histórica de usuários da saúde mental, né? De profissionais, de familiares de usuários, dentre outros atores e sujeitos políticos, no termo mais amplo do termo, não apenas político-partidários, mas também políticos partidários, institucionais, não por acaso se vê em termos de um projeto de lei. Então, por si própria, ela já é um avanço, uma conquista frente ao que se tinha até então. E ela traz consigo inúmeras outras, né? Uma delas é justamente essa ideia fundamental para a gente da liberdade como substância, como conteúdo e como horizonte de um cuidado em liberdade e de um cuidado libertário, que se oriente, de fato, à liberdade dos indivíduos, não importa as suas condições, não importa as suas necessidades. Nesse processo, ela também, junto de outras normativas, né, a gente poderia pensar em 2003 o programa de volta para casa, dentre outras, a política do Ministério da Saúde e de Saúde Mental. Então, ela vai conformando toda uma rede substitutiva. O que é uma rede substitutiva? Substitutiva é um manicômio. Eu costumo falar que para produzir morte é muito simples, é muito fácil. Infelizmente, basta eu ter um manicômio, basta eu ter uma prisão. Eles são instituições de produção de morte. O difícil é produzir vida. O difícil é produzir vida naquilo que ela tem de mais substantivo. Então, se para mortificar física e subjetivamente a gente precisa do manicômio, para produzir vida em saúde mental a gente precisa de toda uma rede. Só um serviço não vai dar conta. E aí, então, ela dá lastro normativo e impulsiona o desenvolvimento dessa rede por meio dos centros de atenção psicossocial, os CAPs, que tem várias modalidades para álcool e outras drogas, para criança e adolescente, os infantos juvenis. Ela depois vai possibilitar, né, outros níveis de atenção e dispositivos que eu poderia ficar muito tempo mencionando, mas só para resumir aqui, né, como se precisar de algum tipo de internação, não é em hospital psiquiátrico, não é em manicômio, é em hospital geral, até para que isso seja de curta ou curtíssima duração, para que a pessoa, após o procedimento, volte para o seu contexto de vida, para que o cuidado continue em parceria com os CAPs, com a atenção básica, com as unidades básicas de saúde. Então, tudo que advém nesse processo de conformação dessa tentativa de cuidado integral, em rede, em comunidade e em liberdade, é muito, obviamente, na esteira dessa lei, da Lei 10.216, que, de novo, diz de uma das conquistas dessa luta muito ampla, que é a luta antimanicomial. E aí, por fim, só um ponto que eu queria também ressaltar, que uma grande dificuldade e desafio, já até dialogando com o que você começa falando, que a gente tem, é o cumprimento dessa lei. É que ela seja integralmente cumprida. Por exemplo, a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça desse ano com relação ao fechamento dos ditos manicômios judiciários, chamados hospitais de custódia, que é basicamente, né, uma resolução que orienta o cumprimento da Lei 10.216. E em que ponto que está isso? Chegamos a eliminar esses manicômios judiciários? Ainda temos esse tipo de instituição dentro da nossa rede? Sim. Hoje, agora eu não vou chamar de rede de atenção psicossocial, que completa com todo esse sistema que você colocou. Esses manicômios judiciários, enfim, isso é um dos desafios que esse movimento pela reforma psiquiátrica, que é um movimento vivo ainda, né, falando em vida, é um dos desafios? Perfeito, um dos principais, e não só os manicômios judiciários, mas qualquer forma de manicômio.
Até porque, de novo, o manicômio não é só uma instituição, ele se materializa de maneira mais pronunciada, mais bem acabada nas instituições manicomiais, mas ele está presente na nossa sociedade, ele está presente não só no campo da saúde mental, ele está presente na forma como eu lido com a tal da criança problema, ele está presente como a gente lida com as contradições que nossa própria sociedade produz. Poderia mencionar uma outra nova, velha forma de manicômio, cada vez mais presente na nossa sociedade atual, que são as comunidades terapêuticas, que inclusive não estão, por mais que estejam no decreto 3.088, que é o da Rede de Atenção Psicossocial de 2011 que você menciona, né? Mas assim, formalmente elas têm ganhado dinheiro de outros âmbitos, de outros níveis, né? Estatais, dos mais variadas hierarquias, mas que não necessariamente da saúde, então poderia mencioná-las. E tem os manicômios das suas formas mais clássicas, que só serão de fato derrubados, né? Eliminados, sustados, que é até talvez uma limitação da Lei 10.216, porque ela não coloca de maneira taxativa. Não, temos que acabar com os manicômios, algo progressivo, gradual. E a gente sabe que nesse sentido, né, a eliminação e superação dessas instituições, mas ainda mais dessa lógica, implica uma perspectiva de transformação radical, substancial da nossa sociedade como um todo. Quando você fala dessas instituições, me traz também uma questão que é um conceito próprio da reforma psiquiátrica, dessa luta antimanicomial, toda essa política pela saúde mental, desse movimento, né, por uma política de saúde mental realmente efetiva, que é a chamada desinstitucionalização. O que significa desinstitucionalizar no âmbito da saúde mental? Primeiro que a gente costuma brincar no campo que é um trava-língua, antes de tudo, a desinstitucionalização. É uma palavra difícil, né? Tanto que a gente costuma falar de desinste até para facilitar e não embolar a nossa fala. Mas como você muito bem coloca, dentro dessa esteira, a gente entende então que não nos serve apenas retirar as pessoas dos manicômios. Isso é fundamental e necessário que os manicômios sejam findados enquanto instituições e num processo de fim da lógica asilar manicomial. Mas e aí? A gente tem que prestar cuidado, e tem que prestar um cuidado que seja antagônico, que seja diferente daquele que supostamente, como eu mencionei, manicômio não é cuidado, não é tratamento, mas que supostamente estava sendo colocado lá. Então a gente precisa de toda uma rede plural, diversa, de vários níveis de atenção e de assistência, porque as pessoas são plurais, elas são diversas. Então, para atender às suas necessidades assistenciais de produção de vida, é necessário que a desinstitucionalização seja pensada em rede, integrada, o que a gente chama, num caráter territorial, comunitário. Então, um dispositivo e mecanismo fundamental para isso é o que a gente chama de residências terapêuticas ou serviços residenciais terapêuticos, que é totalmente diferente das comunidades terapêuticas. Como é que acontece isso? Então, eles são para pessoas que foram cronificadas, que ficaram tanto tempo nos manicômios ou qualquer tempo nessas instituições, que chegou um momento, uma condição na qual sua autonomia foi tolhida. Seus vínculos familiares, sociais foram tolhidos de tal forma, né, que a gente precisa que elas não apenas sejam retiradas dos manicômios. É um tempo de permanência fora do que seria o ideal para um tratamento. Ao invés de cuidar, ao invés de melhorar a saúde mental dessas pessoas, quando você fala em cronificar, são pessoas que passaram do tempo e agravaram uma situação de transtornos mentais. É isso? Isso, um pouco nessa direção, assim. E às vezes a gente não precisa nem, por mais que na lei isso seja quantificado, mas às vezes um manicômio, um dia para a pessoa lá já seja algo deletério, até porque como um outro teórico que eu mencionei, o François não fala, né? Eles são instituições de piora, de agudização, de adoecimento, né? Mas então essas pessoas que ficaram nos manicômios e que essa estadia nos manicômios foi suficiente para tolhê-las da sua própria vivência autônoma, dos seus vínculos. Então a gente tem as residências terapêuticas, nas quais as pessoas, o nome já diz, elas moram lá. Mas moram lá com o quê? Com todo um apoio de equipe técnica lá com elas, nessas residências, e elas estão em liberdade. Então, assim, elas inclusive podem ter acesso ao benefício, o direito do programa de volta para casa, que é uma renda que elas têm para ir no mercado, para fazer suas compras, para comprar o que elas... Ou seja, para viverem. E aí, nisso, elas vão ter toda uma retaguarda dos CAPs,
das unidades básicas de saúde de acordo com as suas necessidades. Então, eu estou dando um exemplo de uma possibilidade que as próprias normativas que a reforma psiquiátrica coloca de desinstitucionalização, que muitas das pessoas tomam erroneamente, algumas com más intenções, como sinônimo de deshospitalização. Não é apenas retirar do manicômio, é retirar e justamente colocar em voga toda essa lógica assistencial que permita uma produção de vida o mais autônoma possível. Não é confundir a ideia de desinstitucionalização com a ideia de desfazer as instituições. No caso do manicômio, é para de fato acabar. Mas aí, o que a gente dá em troca? O que a gente fornece com a substituição? Como substitutivo a isso? Aí temos que pensar em toda uma rede. E essa rede hoje, a rede formada pelo SUS, que tem os CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial, tem, são os serviços residenciais terapêuticos, unidades de acolhimentos, leitos em hospitais. Eu tenho alguns números aqui do Ministério da Saúde de 2020, são 2.661 centros de apoio psicossociais, 686 serviços residenciais terapêuticos, 65 unidades de acolhimento e 1.622 leitos em hospitais. Dados de 2020, atualizando, isso deve estar um pouco melhor, esperamos. Essa rede hoje, ela é suficiente para o atendimento da população? Como é que está esse quadro hoje? Como é que está esse cenário hoje, em 2023? Ela precisa avançar demais, assim, mas aí a gente tem que ter todo o cuidado de fazer essa crítica para a gente não reproduzir certos discursos que buscam justamente deslegitimá-la como se o problema fosse dela, como se o problema fosse do SUS, do Sistema Único de Saúde. A questão é que o seu processo de implantação, e aí remete aos desafios que você muito bem coloca, né? Ele passou por uma série de contradições, de estagnações, de recuos. A gente vive o que eu e outras pessoas têm denominado, sobretudo a partir de 2015, 2016, um período de contra-reforma psiquiátrica, na qual a gente tem um certo tolimento, por exemplo, da expansão de CAPs. O número de CAPs que a gente tem, que você menciona, é bastante insuficiente, é muito aquém do que a gente gostaria, assim como de unidades de acolhimento, assim como a gente precisaria de muito mais, mas no sentido de fortalecimento também disso. Então, o problema não é a RAPS, o problema não é o SUS. Um dos problemas que atravessa a RAPS e o SUS é a falta de orçamento, é a falta de dispêndio de verbas públicas. E essa contra-reforma seria mais uma questão orçamentária ou existem outras questões aí? Por exemplo, nós tivemos um boom, né, um aumento do consumo de crack que gera problemas de saúde mental na população, especialmente na população mais vulnerável. É o caso grave que a gente tem em São Paulo. Nós temos lá a chamada Cracolândia. E esse problema, se tornando um problema social, ele leva também a algumas decisões políticas no sentido de segmentar as pessoas com transtornos mentais, advindos ou então com vício em crack para esses tratamentos específicos. Essa segmentação, né, por tipos de transtornos mentais nas formas de tratamento, isso faz parte dessa contra-reforma? É um problema ou é uma questão que ajuda na Política Nacional de Saúde Mental? Então, antes de tudo, a contra-reforma não é só orçamentária. Se eu puder ser bem sintético aqui, ela tem alguns pilares constitutivos. Tá? O primeiro diz respeito à questão do orçamento, que ela é um processo de reprivatização ou de privatização das perspectivas de cuidado. Então, é o saqueio do fundo público, da verba pública que deveria para a CAPS, para a SUS, para instituições não governamentais, como as comunidades terapêuticas, que não são apenas não governamentais, mas são asilares e manicomiais. E o segundo ponto, portanto, é isso. Não é apenas privatizar, não é apenas mercantilizar, como é manicomializar o cuidado. Por isso que é uma contra-reforma, ela vai na contramão do que a reforma psiquiátrica estava propondo. E um outro pilar constitutivo que é fundamental da gente mencionar, ela que está atrelada a um aprofundamento, uma ascensão conservadora, de um conservadorismo de várias frentes, que aí dialoga diretamente com isso que você está falando. Na minha avaliação, o campo de álcool e outras drogas, ele tem sido uma das principais brechas que estão sendo utilizadas para a contra-reforma psiquiátrica, para esses
retrocessos no campo da saúde mental de modo geral, até porque em uma perspectiva assistencial, álcool e outras drogas está dentro do guarda-chuva do campo da saúde mental. E uma delas é justamente esse pânico moral, e aí remete à sua pergunta lá do início, de como que o manicômio, essa lógica de segregação tem sim um fundo moral, é um pânico moral vinculado à suposta epidemia do crack, que não seja um problema, mas que os próprios estudos científicos, né, comprovam de maneira sem deixar, né, nenhum tipo de dúvida que não se tratou necessariamente de uma epidemia, de que é um problema, mas que é de tudo um problema social, de pobreza, de uma série de outras coisas, de desigualdade social, de fome, de falta de acesso às políticas. Esses fatores de desigualdade social, que são bastante graves no Brasil, eles acabam, de alguma forma, hoje ainda, promovendo os problemas de saúde mental? Sim. Se saúde mental é produção de vida, é isso. Eu estou comendo, como eu como, onde eu moro, como eu trabalho, como é que isso se dá, obviamente que é complexo. A gente trabalha numa lógica aqui de múltiplas determinações e mediações, mas evidentemente, assim, se eu entendo saúde mental como produção de vida, tudo isso está de fato conjugado. E aí qual que é o problema nessas perspectivas que a gente está aqui tratando enquanto retrocessos? Esquece tudo isso, vamos segregar e asilar ainda mais as pessoas como se o problema fosse o crack ou a relação que a pessoa estabelece com a droga ou mesmo o seu transtorno, dito transtorno mental, indo na contramão daquilo que a própria reforma defende. A gente vai deixar a doença entre parênteses e olhar para a pessoa. Como é que esse sujeito se produz? Onde? Em qual contexto? Em qual realidade? Então, essas perspectivas de retrocesso que tem não só álcool e outras drogas, mas que tem na saúde mental de modo geral, higienistas, racistas, como a gente vê em perspectivas de internação compulsória, como tem sido aventado em várias realidades, elas descaracterizam toda essa complexidade que a gente está justamente aqui querendo colocar sob o olhar da saúde mental. Bom, Pedro Costa, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço e parabenizo novamente pela iniciativa. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.